Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal AG Análise Gráfica, e aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando o Price Action, regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, sem mais delongas, bora operar. Vamos começar aqui no mercado aberto. Euro JPY. O Euro JPY fazendo as suas movimentações. Ó, já estou identificando aqui, ó, repare. Ó, vendo? A tentativa dos compradores de jogar o gráfico para cima. Ó, só para provar para vocês, tá? Ele vai jogar o gráfico para cima, ó. Eu vou trabalhar vendido, sabe por quê? Ele está numa região de oferta, tá? Então, antes de subir, ele vai precisar, tá? Ele vai precisar descer mais um pouco, ok? Então, Euro JPY é o par da moeda. Teve uma negação inferior, mas não está causando estranheza para mim, tá? Vendo? A expectativa é que o gráfico ele desça mais um pouco aí, nesse momento. Isso, não suba por aí mesmo. Isso, perfeito. Então, identificando, né? Agora ele pode até subir, tá? Se ele quiser, tá? Mas eu estava esperando mesmo que houvesse ainda mais uma dominância dos vendedores. Euro JPY é o par da moeda, primeira entrada bem sucedida. Vou pegar aqui outra no mercado aberto, tá? Euro USD agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, o gráfico está em alta aqui também, viu, pessoal? Ele está trabalhando em alta, tá? Ó, tá vendo? Ó, ó. Opa, tá trabalhando em alta, tá? Ó, correção forçada aqui, tá? Vai entrar em momento de desfecho agora aqui, viu? Já vai saber já, ó. Opa, já pode entrar comprado. Repare, você identificar quando o gráfico está em alta é de extrema importância. Por quê? Ele favorece você em momentos de desfecho igual a esse aqui, tá? Então, Euro USD é o par da moeda, ó. Ele está em extremidade? Está em extremidade. Mas de longe esse movimento vai terminar vendedor aí, tá? De longe. Tem 23 segundos, está pagando 84%. O par da moeda é o Euro USD. Está ganhando confiança novamente, interesse, né, em prosseguir. Ó, e aí o que ele fez? O famoso mais um, pessoal. Então, a gente não tem culpa. Quando o gráfico ele tem uma intenção e o vendedor ele dobra a aposta ali e tenta reverter a situação. Então foi a última tentativa dos vendedores. E agora o bicho vai pegar agora, tá? Estou continuando com a minha análise fixa, né? Para não ter problema, né? Tacou eu para baixo, tentou fazer um engolfo aí, não deu certo.
EURUSD recuperação de perda, né? Por causa de um desacerto ali dos vendedores, né? Ó, eu posso, por exemplo, fazer uma entrada aqui? Posso. Já que eu estou com análise fixa, eu posso entrar de olho fechado. Tá? Então vamos entender agora certinho, ó, o que ele está dificultando para a gente, né? Sendo que ele vai quebrar a estrutura aí, tá? Quero que ele quebre a estrutura, pessoal. Eu vou forçar ele a quebrar a estrutura agora, tá? Ele mandou ser teimoso. A gente vai bater na meta aqui mesmo agora. Pelo USD é o par da moeda. E agora os compradores estão ganhando a confiança porque os vendedores já viram que não tinha, não dava para eles, né? Tá vendo? Então eu quero quebrar essa estrutura, né? Mas vamos fazer o seguinte, para ficar mais produtivo, ao invés de eu ficar aí só fazendo um combo atrás do outro, porque eu já tenho análise fixa montada, vai pegar outra aqui, ó. GBP, tá? Dá uma entrada aqui rápida no GBP, para vocês verem. Ó, chegamos atrasado. Agora o Big Player já assumiu a liderança aí, né? Ó, bom. Ah, mas esse gráfico tá ruim, Augusto. Você não tem medo, não? Você não tem medo, não? Não tenho. Olha aí. Não tenho medo de entrar aí, tá? E se eu errar a operação, eu vou corrigir, tá? Vai, ó, para quem tem problema no coração, fecha os olhos aí. Fecha os olhos porque isso vai te torturar ver esse movimento assim, ó. Porque olha só aqui atrás, ó. Uma tortura total para quem tem problema no coração, né? Então, fecha os olhos aí, espera o gráfico encerrar e confia. Confia na análise, tá? Ah, mas eu fui ensinado por um trader que quando eu vejo um cenário desse daqui, só tem pavio, não está batendo, os encaixes aqui não estão batendo, o gráfico não está respeitando nada, eu fui ensinado que eu devo mudar de par de moeda. Tudo bem, você está certo, pode continuar nessa linha aí, tá? Mas aqui, as pessoas que estão comigo, eu vou ensinar eles a operar em qualquer cenário que apareça na frente deles. Se tiver só um candle vermelho e verde, tudo doji assim, ó. Vou mostrar para você, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Se tiver assim, ó, por exemplo, ó, um monte de doji, assim, ó. Presta atenção, hein? Se você pegar um gráfico que tiver desse jeito aqui, por exemplo, tá? Não precisa ser tão preciso. Eu vou ensinar você a operar nele, tá? Esse aqui já é um contexto gráfico, pessoal. Já temos um contexto gráfico para executar uma entrada aqui. Você já sabe qual entrada que é, né? Não preciso nem falar. Então por que eu vou mudar de par de moeda? Eu já estou com a análise feita ali, para que eu vou gastar energia? Então assim, talvez o trader que ensinou você a sair de cenários difíceis está querendo te proteger para você continuar comprando o curso dele, quando ele lançar outro, por exemplo. Né?
Mas eu não, eu quero que você aprenda mesmo. Eu quero que você aprenda. Eu sou do contrário, tá? Então, vamos lá então? Hoje nós temos pergunta de inscrito no final do vídeo. Vamos explicar a primeira entrada aqui. Ó, resistência, suporte, suporte. Pega a visão. Resistência, suporte, suporte. Pegou a visão? Então, o gráfico foi lá, espreitou a resistência e aplicou uma venda. Tá? Simples assim. Euro USD. Tomamos um loss bonito aqui, né? Por que nós tomamos um loss bonito? O que eu falei para vocês? Vai quebrar a estrutura. Tá vendo? Se eu quisesse continuar aqui, pessoal, eu ia fazer mais 5 gains aqui. Tá? Vai quebrar a estrutura. Né? Veja só. Ó, resistência. Suporte. Resistência aqui. Beleza? Se eu tenho resistência aqui, eu tenho suporte aqui, e aqui eu tenho resistência, algo está me dizendo que é para mim trabalhar comprado ali. Por quê? Presta atenção. Observe esse momento do gráfico aqui, ó. Essa tendência de alta. Tá vendo essa tendência de alta? Um Marubozu e uma desaceleração. Tá vendo? Tá vendo essa daqui, ó? Essa tendência? Uma tendência estreita de alta com uma correção aqui. Tá? Então presta atenção, ó. Correção. A outra tendência de alta nós tivemos uma desaceleração. E agora nós temos um cenário diferente. Olha como mudou da água para o vinho. Nós temos uma tendência estreita de alta já batendo na porta da resistência. É uma tendência completa. Vou colocar aqui, ó, tendência completa. E o que ocorre depois da tendência completa? Ela bate lá na cara da resistência. Tem uma reversão. Ok? Só que depois da reversão tem uma insistência dos compradores. Com confiança. Então, os candles, nada mais, nada menos, eles são as emoções dos participantes do mercado. Eles refletem as emoções. E o que eu estou vendo ali? O vendedor tentou descer a partir dali, perdeu a briga feia, né? E o comprador está confiante. Ele detonou o vendedor ali no momento do vendedor fazer uma tendência de queda. Você quer que eu provo para você? Olha aqui. O que aconteceu com os vendedores quando chegaram nessa resistência? Dominaram. O que aconteceu com os vendedores quando chegaram nessa resistência? Tiveram uma interferência compradora, mas dominaram. Só que aqui é diferente. É um cenário diferente daqueles outros dois. Tá? Por isso eu previ uma quebra de estrutura. Tá? E aí, mesmo assim, os vendedores dobrando a aposta, não tem para ninguém, pessoal. Então a gente leva o loss, mas sabe como operar. Olha aí, que coisa mais linda. Tá vendo? Eu já volto e tô junto com os compradores, mesmo levando uma porrada. Entendeu? Eu levei a pancada, maior ainda que a anterior, mas tô com os compradores. Aí os vendedores tentam fazer o último suspiro, e aí, ó, eu poderia ficar brincando aqui, ó, né? Essa quebra de estrutura. Eu falei, vou construir uma quebra de estrutura aqui, porque o meu pensamento era de compra. Eu já sabia já, eu estava sentindo
os compradores decididos, né? Então, essa sensibilidade é algo que você conquista com o tempo. Eu pretendo passar ela no nosso curso para você, tá bom? O curso Flow do Preço, Leitura Viva do Mercado. Por quê? O mercado é vivo, tá vendo? Aqui ele mostrou, ó, por que, que ele subiu aqui e reverteu, por que, que ele chegou até aqui, reverteu. E por que, que ele chegou até aqui, mesmo em cima dessa vontade do vendedor de reverter, porque ele estava no direito dele, ele foi lá e quebrou a estrutura. Tá? E aí nós mudamos de par de moeda, por quê? Eu queria mostrar para vocês um cenário diferente, porque senão fica muito igual, né? Então repare agora aqui. Suporte, resistência. Então se eu tenho resistência aqui, eu tenho suporte aqui, okay? O que, que está ocorrendo dentro desse contexto gráfico? Vamos ver. Você entende? O canal de alta. Olha aí. Como eu operei? Olha, o Big Player está aqui. O Big Player ele já tinha dado a dica aqui, ó. Tá vendo? Ele veio tentar capturar a liquidez aqui da galera, que deixou suas posições aqui. Tá? Então ele já tinha dado a dica. Falei, ó, o Big Player tá ali, hein? Big Player, ele tá querendo papar a galera ali, né? Resumindo tudo, eu só esperei o candle terminar vermelho e fui lá e taquei junto com o Big Player, tá? E tinha uma região vasta aqui, ó, de captura de liquidez para ele, ó. Tá vendo? Então, nesse momento aqui, esse momento, liquidez. Você tem que deixar de ser sardinha e se tornar big player. Você tem que operar como big player, né? E não é pavio que vai me dar medo, que vai impedir eu de operar nesse cenário. Não é falta de volume financeiro, né, deixando o gráfico sem respeitar determinadas regiões, que vai fazer eu mudar de par de moeda. Eu estou fazendo uma análise muito mais além do que a fraqueza que o gráfico está demonstrando e a volatilidade. Ou seja, né, eu opero em qualquer lugar e vou ensinar você também a operar em qualquer lugar. Tá? Então repare que depois que eu decido operar como um big player, o big player acaba saindo do anonimato, que aqui ele estava preparando a armadilha, né? Mas aqui ele mostrou a cara dele. Tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Pessoal, analisar o gráfico é viver o mercado. O big player ele é assim, ele é traiçoeiro, tá? Ele sempre está em procura de liquidez. E ele sempre vai trabalhar o contrário da sardinhada do mercado. Tá? Então, em determinado horário você opera como uma sardinha, em outros horários você opera como um big player. Você tem que entender os dois lados da moeda. Assim, quando eu taco essa moeda aqui, você acha que eu estou tacando à toa? Essa moeda aqui? Ela que dita a direção para mim. Então eu entendo os dois lados da moeda. Por isso que eu deixo ela decidir o par da moeda para mim. Né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora aqui? Ler pergunta de inscrito, né? Como prometido. O Edmilson, que é um inscrito aqui do nosso canal, um dos mais antigos, tá? Ele deixou uma pergunta aqui. Senhor Augusto, seria interessante o senhor fazer uma aula de 1 hora ou mais só falando sobre como ler, entender o verdadeiro contexto gráfico para assim alinhado com a tendência, volume, padrão e demais, encontrar possíveis entradas. Tenho dificuldade em como ler o contexto do gráfico e acho que não é só eu, mas a maioria dos traders também tem essa dificuldade. Então, iria ajudar muito, não só para mim, mas para muitas outras pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Edmilson. Então, nós vamos mostrar aqui um pouco de tendência, de volume, de padrão, né? E entender o verdadeiro contexto gráfico. Né? Vou pegar aqui o EURUSD porque ele é um excelente par de moeda para a gente demonstrar isso, tá?
Então, vamos pegar aqui, ó, a linha 0, tá? A linha 0. Presta atenção, ó. A linha 0, o gráfico estava em tendência de queda, tá? Olha aqui, tendência, ok? O gráfico estava em tendência de queda. Então ele caminhou, né, em tendência de queda, ele corrigiu, certo? Aí ele continuou. Aí a partir daqui o comprador começou a dobrar a aposta, ou seja, de uma correção com falha, já é uma correção sólida. Tá vendo? Aí ele tenta descer, o comprador entra dando pancada aqui embaixo. Tá? Então começa a acender uma chama dos compradores aqui. E aí, Edmilson, eu mostro para você aqui, ó. Esse contexto que nós estamos analisando dessa tendência, ele deixa vestígios. Qual é o vestígio que ele está deixando? Resistência, suporte, tá vendo? E região de equilíbrio. Então vamos lá? Agora eu vou traçar. Opa! Pronto. Então agora eu vou traçar as possibilidades através de uma única tendência. O que você teria de bom para estar fazendo nesse contexto? Tá? Eu vou buscar os raios aqui agora. Ó. Vou traçar os raios, hein? De atuação. Ó. Se você esperasse o Marubozu de alta chegar até lá, você teria gain. Porque você está numa resistência máxima de 100%. Vou colocar aqui, ó, gain, ok? Se você esperasse o Marubozu de queda chegar na indecisão gráfica, você teria outro gain, tá? Por exemplo, como aqui. Mas mesmo que ele não chegou na região de suporte aqui, ó, embaixo, e teve uma indecisão, você interpretaria esse Marubozu de alta e faria uma entrada de compra aqui, de preenchimento. Tá? Então tem outro gain aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Gain. Tá vendo? Então, olha só, mesmo que ele não alcance a região de preço mínimo, já acontece uma correção ali e uma indecisão e depois uma confirmação de tendência, já pode continuar. Tá? Por que isso está acontecendo? Porque aqui atrás houve uma tendência estreita de queda. Então a lógica é que há uma tendência de alta também forte o suficiente para equilibrar essa tendência de queda que teve aqui. Tá? E olha só, outro detalhe para você. E a região de equilíbrio? Tem como a gente pegar a entrada em região de equilíbrio? Tem, ó. Eu pego essa região de equilíbrio. Eu vejo indícios aqui de alta pressão de vendas. Após o gráfico sair do suporte, se dirigir a ela, olha só. Então eu posso pegar uma entrada numa desaceleração aqui. Eu tenho gain aqui também, ó. Vendo? Ó, gain. Tá vendo? Então o contexto está formado. Ele não precisa ser perfeito. Não precisa preencher, não precisa bater em entrar para você entrar, preencher para você entrar, ou né, chegar lá e encontrar perfeitamente o preço mínimo ou máximo, porque você sabe que existem variáveis, né? Então, olha quantos gains eu tenho por uma única tendência projetada. Tá? Agora, se eu for analisar além disso, repare, o que eu tenho aqui que eu acabei de mostrar para vocês? Vê? Olha aqui esse movimento aqui, ó. Você acha que esse movimento ele ocorreu à toa? Passado? Olha o tamanho desse volume. O que esse volume representa? Um big player. Tá? Big players, eles desequilibram o gráfico de uma certa forma que a sardinhada fica sem entender nada. Tá? Tudo para capturar a liquidez da galera. Entendeu? Então o big player acendeu a chama aqui,
tá? E aí o que ocorreu aqui? Uma confiança compradora que fez um throwback aqui, tá? Ó. Nessa região de equilíbrio, tá? Eu vou interligar aqui para você ver, ó. Ó. Depois que você fez o gain ali, tá? Você pode interpretar um pullback, um throwback aqui, tá? E o que você vai prever agora? Peraí, é uma tendência estreita de alta que está ocorrendo aqui e o movimento não está baixando a guarda. Então, haverá captura de liquidez aqui. Tá vendo? Região de liquidez, ó. É liquidez. Tem liquidez para ser capturada ali. Então, o big player foi lá, desequilibrou o gráfico, ao invés de continuar trabalhando no canal interno, ele voltou de novo para cima, completou o ciclo, fez um throwback e foi em direção para romper a região. Tá? Foi um movimento incomum que ele fez. Por quê? Porque a lógica do preço era que o preço continuasse em queda daqui para baixo. Tá? Porque ele tinha ciclos a serem completados. Aí o big player desequilibra o gráfico, captura toda a liquidez aqui, depois faz um movimento que deveria ter sido feito a partir daqui. Então veja só, quebras de estrutura. O gráfico ele vai romper ali para capturar a liquidez. Eu tenho que trabalhar como um big player, preciso parar de. O gráfico ele mostra indícios para você disso. Sempre quando você vê um volume gigante desse aqui, ó, você já tem que ficar antenado. Peraí, tá rolando alguma coisa aqui que vai desequilibrar o gráfico. E fica de olho, tá? Ou seja, eu estava de olho no ciclo do 100%, eu entendi o porquê que o gráfico fez um throwback aqui, ele não veio por aqui de volta por acaso, com sede, né? E, olha lá, ele capturou liquidez, depois voltou. Entendo? Então, assim, às vezes, Edmilson, isso vai demorar tempo para entrar na tua cabeça e na cabeça dos demais traders. E até aí tá tudo certo. Mas você precisa entender que o gráfico conversa com você quando você tomar um loss. Né? Por exemplo, ó, esse loss aqui, ó, que eu tomei. Você acha que é o primeiro loss que eu tomo desse jeito no gráfico? Uma extremidade? Você acha que é o primeiro loss que eu tomo? Não, eu tomei centenas de loss. Só que eu sempre voltei para saber o porquê que eu tinha tomado loss. É por isso que você observa agora, ó, eu voltando e recuperando a perda. Vendo? Então, o gráfico, ele sempre vai conversar com você. Ele sempre vai falar com você. Tá? O que ocorreu aqui? O gráfico sempre vai capturar liquidez. Ó. Capturar liquidez. Capturar liquidez. Tá vendo? Ó, ele está vindo aqui, sutilmente respeitando, mas ele pode ter o intuito de pegar toda essa galera que deixou as posições montadas aqui. Ó. Tá vendo? Capturar liquidez. Ele pode capturar essa liquidez aqui também. Ó. Ele pode adentrar essa parte aqui, ó, já já. Tá? Porque ele está dando sinais. Ó. Olha só. Ó. Vem, volta, vai, volta, expande e retrai, expande e retrai, expande. Capturou liquidez. Então, você tem que ficar atento. Na hora que ele chegar aqui, você tem que duvidar com todas as suas forças que ali vai ser uma resistência forte. Mesmo que tenha um ponto aqui, 2 pontos aqui, 3 pontos aqui marcando. Tá? Ele pode passar por cima disso aqui como se fosse uma manteiga. Tá? Porque existe um contexto gráfico acontecendo aqui, né, e outro que deixou de acontecer aqui. Entendendo? Então, olha lá, ele está preparando, ele está pegando força. Ele está deixando o vendedor acreditar, tá vendo? Olha lá. Ah, pode acreditar que você está dominando, pode acreditar. Mas eu vou pegar vocês a partir de agora. E na hora que eu chegar aqui em cima, ninguém vai segurar. Entendeu? Então,
Ó, não vou ficar uma hora aqui, tá, pessoal? Eu só quero mostrar o contexto mesmo para o Edmilson, tá? Para ele fortalecer o operacional dele. Ó, outro fator importante, quer ver? Vou pegar uma linha ampla aqui. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso também observar o gráfico dessa maneira, ó. Se eu quiser, tá? Eu estou certo também, de acordo com a teoria de Wyckoff. Ó, participação, distribuição. Participação, participação. Distribuição, micromovimento. Participação, acumulação. Participação, distribuição. Participação, acumulação. E se tornou uma redistribuição, porque foi rompida. Olha quantos gains. Tá vendo? Então, assim, eu também posso analisar dessa maneira, entendendo quando os compradores estão confiantes, estão participando, estão levando o gráfico para o preço superior, ou quando os vendedores estão confiantes, ajudando os vendedores a levar o preço para um número inferior, né? Olha só, quando ele está distribuindo, eu sei como operar. Quando ele está participando, eu sei como operar. Tá vendo? Quando ele está acumulando, eu sei como operar. Tá vendo? Quando ele está participando, eu sei como operar. Tá vendo? Como ele está distribuindo aqui ou reacumulando, eu sei como operar. Tá vendo? Então, olha só que interessante. Aqui também eu posso considerar, ó, uma redistribuição, uma participação. Depende como você enxerga o gráfico, né? Eu poderia interligar aqui essa expansão aqui e falar, não, daqui para cá ele vai fazer uma redistribuição mais ampla, vai falhar a penetração e vai participar de novo, né? Então, é importante que você tenha esse filtro, tá, para operar. Por exemplo, aqui, ó, você consegue compreender? Topo menor que o anterior. A análise tem que ser fixa, ó. Topo, topo descendente, topo descendente, que ele sempre é um topo não tão alto quanto o anterior, né? Outro topo descendente, topo descendente. Então, quando eu estou vendo topos descendentes, o que eu estou enxergando? Dominância vendedora, dominância vendedora, dominância vendedora, dominância vendedora, né? E olha lá, dominância vendedora, opa, dominância compradora, mudou, o jogo virou, ó. Por que virou o jogo? Calma aí, ó. Por que virou o jogo? Porque não existe mais topos descendentes. Existe agora um rompimento aqui. O comprador dominou. Há um descanso aqui. Então, por exemplo, eu interligo o que está ocorrendo aqui. Por exemplo, com isso, ó, topo, opa, topo descendente, topo descendente, topo, é, topo único, né? Vamos colocar em um topo único. Aí eu vejo uma quebra de protocolo, eu falo, não, peraí, mudou, o jogo virou, ó. Até aqui o jogo tinha virado, ó. Repare. Ó. Aqui, aqui, aí mudou de novo, agora é vendedor, tá? Agora é vendedor. Por quê? Esse topo, por mais que ele está dentro desse, ele é ascendente, ele está ascendendo, tá? Agora existe um topo descendente, existe um topo descendente. O vendedor está ascendendo agora. Por mais que o gráfico está ridículo aqui para operar, né, que tem movimento subindo, o outro descendo, né, deve ser início de mercado aqui, ó, 19 horas, ó, tá vendo? Tem GBP, né? GBP, não é Euro USD, né? E assim, ó, mesmo fora do horário, você pode
operar qualquer par de moeda. Então, mesmo ele estando fora do horário dele de bolsa, você pode. Tá? Então, é isso. Eu espero que existe um passo a passo para você poder gravar isso. Se eu for tentar colocar tudo aqui de uma vez, em 1 hora, eu teria que colocar uma escala crescente. Eu tenho que começar do nível mais simples, depois ir avançando ele. E isso pode levar 1 semana para mim preparar um conteúdo desse para você. Tá? Eu teria que me dedicar por 1 semana para poder fazer você entender desde o simples, depois, conforme for aumentando o nível de análise, até o avançado. Por quê? Se eu te apresentar do avançado para o simples, você não vai entender nada. Vai pegar só o avançado ali, mas não vai entender o principal. Então, o gráfico, a gente tem que analisar mesmo, né? Ele entendendo primeiro o fator simples dele, que é os movimentos básicos dele. Depois ele apresenta movimentos medianos e avançados. E você também precisa aprender também a identificar, né? Mas eu espero que não tenha virado um nó na sua cabeça, né? Essa tentativa de explicação minha, né? Mas eu prometo para você que eu vou fazer uma aula, eu vou me dedicar por 1 semana para essa aula, no nosso curso de 1 hora, em retribuição à sua pergunta. Tá? E vou deixar lá dentro do nosso curso para as pessoas poderem aprender mais, tá? Porque é uma necessidade, né? Como você diz, não é só eu que tenho essa dúvida. Então, vários traders do mercado também têm essa dúvida. Então, se tem dúvida, eu vou colocar lá e vou clarear para vocês. Tá bom? Da melhor maneira possível. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até mais.